James Clade é uma jovem de 32 anos que está muito incomodada porque vem percebendo fortes oscilações no seu humor. As suas amigas têm falado com frequência que ela é bipolar. Mulher, você só pode ser bipolar. De manhã tá com humor horrível, já de noite tá boazinha sorrindo. Está correto dizer que James Clade tem transtorno bipolar ou que é bipolar? O que é realmente o transtorno bipolar para a psiquiatria? No vídeo de hoje eu vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal e dá o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu realmente já estava devendo um vídeo sobre transtorno bipolar, muitas pessoas já me pediam, e esse é um tema muito interessante, primeiro porque assim, o transtorno bipolar, ele pode ser considerado, ele está dentro do grande grupo dos transtornos de humor. Eu venho falando nos últimos vídeos sobre humor, sobre transtorno de humor, no vídeo passado eu falei sobre depressão, e esse é um transtorno, o transtorno bipolar, muito importante para a psiquiatria, seja pela prevalência, é um transtorno realmente relativamente comum, como também para o problema que ele causa para as pessoas acometidas. O transtorno bipolar ele tem uma taxa de morbidade, assim, as consequências negativas do transtorno para a vida da pessoa são muito significativas, é um transtorno que pode ser muito grave, que pode acometer por muito tempo o indivíduo, as crises elas podem, os episódios de sintomas eles podem ser muito duradouros e por isso os prejuízos costumam ser muito significativos. E aí é interessante a gente prestar atenção na definição, porque muitas vezes usamos o termo bipolar de uma forma inadequada ou pouco precisa. Percebam, bipolar, o nome ele já diz pra gente que estamos falando sobre dois polos, bipolar. E aí os polos realmente eles acontecem no transtorno bipolar e são polos de humor. Percebam o seguinte, vamos imaginar aqui um gráfico ou uma imagem do nosso humor, né? O nosso humor ele deve transitar dentro de uma faixa de normalidade. Aqui no meio está o nosso humor, que pode variar, é normal que o humor varie, mas essa variação precisa, primeiro, não pode ser muito ampla, ou se for muito ampla, não pode ser por muito tempo. Então a gente pode simplificadamente entender que o humor ele pode variar dentro de uma faixa, que a gente chamaria de humor normal, mas esse humor ele pode sair dessa faixa para um local de anormalidade. Então esse humor ele pode estar muito para cima, seria um humor excitado, um humor exaltado. E o humor exaltado nós temos dois tipos em termos de patologia psiquiátrica, que é o humor irritado, a irritabilidade é considerado humor exaltado, humor para cima, humor reativo. E nós temos o humor eufórico, né? Um excesso de alegria, um excesso de euforia. Mas também nós temos, né, que está a normalidade, aqui em cima está o humor excitado, mas também temos a variação para baixo. Esse é bem conhecido, que é o humor depressivo. Eu falei sobre depressão no vídeo passado, vai estar aqui a descrição para você, aqui na descrição do vídeo para você assistir. Então, o humor variando para baixo, ou ele estando numa zona mais abaixo do normal, é um humor depressivo, é um humor rebaixado. Então, no transtorno bipolar, o indivíduo ele pode transitar justamente nesses dois polos aqui. Um polo mais exaltado e um polo mais deprimido, e por isso que ele tem o nome bipolar. Mas não basta você transitar nos polos de humor, você estar nos polos de humor para dizer que você é bipolar. A questão temporal é muito importante. Para você ter transtorno bipolar, você precisa estar numa dessas fases por um período mínimo de tempo. Então não é um momento, por exemplo, que eu estou reagindo a uma situação, uma situação que me deixa triste e que eu dou uma rebaixada no meu humor por algumas horas ou por um dia. Isso não é uma fase de humor do ponto de vista psiquiátrico, patológico. Eu preciso ter pelo menos um tempo mínimo para dizer que eu estou numa fase de humor. E aí, isso é o que diferencia o transtorno bipolar de outros transtornos de humor, como por exemplo o transtorno depressivo comum, ou transtorno depressivo unipolar. No transtorno bipolar, você tem a possibilidade de viver fases, tanto lá em cima como lá embaixo. E aí, voltando para a história do início desse vídeo de James Clade, percebam que
Na história dela, no relato que a gente tem dela, é que ela tem variações de humor dentro do mesmo dia. Isso não é critério para transtorno bipolar. Esse é um dos usos mais imprecisos ou inadequados do termo bipolar no dia a dia. A gente diz, você é bipolar porque você vive variando o humor. O bipolar precisa ter fases bem definidas dentro de um dos polos de humor. Esse é um critério muito importante para definir transtorno bipolar. E aí, para ilustrar melhor esse tema, vamos acompanhar aqui um pouco da descrição de duas pessoas, representam sempre os casos que eu trago aqui, representam situações da vida real. Vamos conhecer um pouquinho aqui, uma breve descrição da situação do nosso amigo Siegfried e do nosso amigo Zorion, tá? Zorion e Siegfried são duas pessoas que já têm um diagnóstico de transtorno bipolar, e eles estão na chamada fase de humor para cima, a fase exaltada de humor. Então percebam o seguinte, primeiro Siegfried ele está há 4 dias com o seguinte quadro: está dormindo 2 horas a menos por noite e não está ficando cansado. Isso chama atenção, né? 2 horas a menos do que ele costumava dormir. Ele está mais empolgado com o trabalho, com muitas ideias, né? Mais entusiasmado. Mas também ele está mais intolerante com as pessoas. Isso é algo que tem sido relatado pelas pessoas que convivem com ele. Além disso, Siegfried tem apresentado um comportamento um pouco estranho para ele. Ele está mais descontrolado financeiramente, comprando coisas desnecessárias, né? Um excesso de autoconfiança na vida financeira. Ele também, para dirigir, né? Siegfried tem o seu veículo e ele está dirigindo de uma forma um pouco mais agressiva, né? Dirigindo de forma mais veloz, fazendo costeiro no trânsito. E ele vem relatando também uma percepção do pensamento mais acelerado. E aí vamos comparar com Zorion. Olha só a situação de Zorion. Zorion, ele passou 3 dias mais ou menos parecido com Siegfried, mas olha o que aconteceu. Mais ou menos com 4 dias desses sintomas, ele começou a apresentar algumas coisas um pouco mais diferentes. Primeiro, o nível de sono dele, a quantidade de sono diminuiu muito. Ele passou a dormir 2 horas por noite. Além disso, ele passou a apresentar uma euforia intensa e que se transformava numa espécie de uma irritação quando ele era contrariado. Tipo assim, ele estava muito feliz, muito empolgado, mas se ele fosse contrariado, ele explodia de raiva, né? Além disso, ele estava visivelmente inquieto e agitado. Isso era um relato das pessoas que observavam ele. Mas além disso, ele passou também a apresentar algo muito esquisito, que foi o seguinte: ele relatava um sentimento, uma ideia, como se ele pudesse ler o pensamento das pessoas, né? E ele chegava colocando isso, tipo assim, como se fosse mesmo um dom ou um poder que ele tinha. Ele descrevia que era um dom que Deus tinha dado para ele, e esse dom ele tinha sido dado por Deus porque ele tinha uma missão especial, né? Porque ele conseguindo ler o pensamento das pessoas, ele ia conseguir desmascarar os mentirosos, né? Os políticos corruptos, etc. Então ele realmente estava 100% acreditando nesse tipo de ideia, né? E além disso, ele estava com uma desconfiança e uma certa cisma com as pessoas. O nível de desconfiança dele estava muito aumentado, né? E ele vinha colocando a tese de que as pessoas tinham inveja porque ele estava cheio do Espírito Santo, né? Dentro desse dom que Deus deu para ele. E por isso ele precisava muito se proteger, porque as pessoas queriam mesmo era matá-lo. Então percebam uma questão interessante nessa história dessas duas pessoas, né? O que há de diferente entre Zorion e Siegfried, né? Os dois têm transtorno bipolar, os dois estão na chamada fase maníaca do transtorno bipolar. Esse é o nome que a gente dá à fase do humor para cima, dentro daquilo que eu estava explicando. Mas a questão há uma diferença na intensidade dos sintomas que eles estão apresentando, mas não só isso, né? O Zorion, ele está apresentando um estado de agitação mental mais intensa e com alteração na percepção de realidade. Isso é o que a gente chama de sintomas psicóticos. Eu estou devendo ainda um vídeo aqui nesse canal sobre psicose, sintomas psicóticos, mas de forma geral, o termo psicose ele tem a ver com alteração na forma como eu percebo a realidade. O que Zorion está apresentando, chamamos de delírios, né? Ele está acreditando em coisas que não são possíveis, né? Que não são verdadeiras, e está vivendo isso como uma verdade absoluta, e isso tem ajudado a tornar o comportamento dele mais desorganizado. E esses 2 casos eu coloquei aqui para explicar nesse vídeo, para diferenciar uma coisa chamada transtorno bipolar tipo 1 para transtorno bipolar tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1, o indivíduo ele apresenta um quadro mais intenso da mania, que é realmente a definição de mania, esse estado de humor exaltado, né, ou eufórico ou irritado demais, com todas essas características. Isso que a gente chama de mania, que pode vir inclusive com sintomas psicóticos.
Já o bipolar tipo 2, ele não tem mania. Quando o humor dele se exalta, ele fica no estado de hipomania. É como se fosse uma mania mais fraquinha. Não por isso inocente, nem deixa de ser problemática. Mas, de fato, são sintomas menos intensos e por isso que chamamos de hipomania. Então, percebam, o diagnóstico ele tem o mesmo nome, transtorno bipolar, mas existem esses dois tipos de transtorno bipolar e, de fato, na prática, eles se mostram muito diferentes, inclusive em termos de gravidade e na forma como eles caminham. Mas por que eu estou trazendo aqui essa discussão sobre a diferença entre transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2? De fato, mesmo guardando o mesmo nome bipolar, eles podem ser muito diferentes na prática e com algumas implicações. Percebam o seguinte, não é uma questão só de gravidade, né? As trajetórias podem ser muito diferentes. No bipolar tipo 1, você tem um maior risco de estrago, um maior risco de prejuízo pela fase maníaca, como eu expliquei. O bipolar tipo 1 é aquela mania mais intensa, né? Então, quando o indivíduo está na mania, que era o caso de Zorion, ele estava psicótico, ele estava muito alterado, ele pode realmente ter muito mais problemas nessa fase e causar muito mais prejuízo na vida dele. Uma outra característica é no transtorno bipolar tipo 1, quando a fase do humor alterado ela passa, a pessoa fica bem, você pode ficar com maiores prejuízos entre uma fase e outra. Porque o transtorno bipolar, ele tem essa característica, assim como o transtorno depressivo, que eu falei no vídeo anterior, ele pode vir, as fases de humor, as crises, podem vir de forma recorrente, né? Então, posso passar uma fase doente e uma fase bem, né? Mas no tipo 1, entre uma fase e outra, eu posso ficar com algum nível de sequela mesmo. Às vezes algo sutil, mas pode atrapalhar, como, por exemplo, dificuldades cognitivas. E o transtorno bipolar tipo 1, ele tem uma característica que é, a pessoa pode nunca ter depressão. Não é obrigatório você ter a fase para baixo do humor para você ter transtorno bipolar tipo 1. Já no tipo 2, você precisa ter fases depressivas para você ser tipo 2. Né? O tipo 1, basta apenas você ter entrado numa fase maníaca. No tipo 2, você precisa ter a hipomania para cima e precisa ter a depressão para baixo, fases distintas, né? Mas uma característica do tipo 2 que pode complicar muito, que pode tornar ele grave, é porque as pessoas com bipolar tipo 2 são mais propensas a ter muito mais episódios de humor ao longo da vida. No tipo 2 é mais comum, por exemplo, você entrar numa fase depressiva e ter muita dificuldade de sair dessa fase, serem depressões longas, refratárias ao tratamento, mais trabalhosas de tratar, né? E por isso, por você passar mais tempo em fase depressiva, no bipolar tipo 2, você pode ter um risco maior de cometer suicídio, tamanha assim a presença da depressão na sua vida. E assim chegamos ao final desse vídeo. Hoje eu expliquei para você o que é transtorno bipolar, qual a definição, quais as características gerais. No vídeo seguinte eu ainda vou falar mais sobre a mania, os critérios para mania e hipomania, que foi um pouco do que a gente falou hoje. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, coloca aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de te responder. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve no canal e assim você vai acompanhar os próximos vídeos. Até mais!